Opa, olá povo do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu estou explicando sobre as famílias da tabela periódica, como é que funciona a sua distribuição eletrônica, de camadas, assim por diante, de uma maneira muito simples e rápida, tá bom? E assim, gente, esse tema vai lidar muito com a ligação iônica, ligação covalente, que eu vou estar explicando mais detalhadamente nos próximos vídeos. Lembrando que esse vídeo não vai estar falando sobre, e sim a introdução desses temas, ok? E assim, gente, sem tantas enrolações, como já tinha falado, vamos direto ao vídeo. Então, pessoas, para ensinar de uma maneira muito simples e fácil como é que funciona a tabela periódica, bom, é muito simples, só demonstrar aqui para vocês que ela é dividida assim, certo? Em várias famílias, da família 1 até a família 8, certo? E assim, para demonstrar como é que funciona, essas famílias são divididas assim por conta do quê? Vamos pegar um elemento muito simples que seria o oxigênio. Bom, ele tem a sua massa atômica 8, certo? E assim, seguindo a lógica, a massa atômica é a mesma coisa que o número de prótons, certo? E que em casos normais ela é igual ao número de elétrons, certo? E assim, para a gente dividir o oxigênio em enxofre, que seria 16, o sódio, que seria 11, e o lítio, que seria 3, a gente teria que dividir, fazer a distribuição eletrônica, que no caso seria o caso de Bohr, que é só pegar de uma maneira muito simples, que seria o K, o L, o M, o N, o O, o P e o Q. Que assim, em cada camada vai aguentar uma certa quantidade de elétrons, até acabar todo mundo que está aqui, certo? E bom, vamos lá. O K aguenta só 2 elétrons, certo? O L, 8. O M, 18. O N, 32. O O, 32 também. O P, 18. E o Q, 8. E assim, todos os átomos acabam tendo que dividir. No caso do oxigênio, como é que ficaria? Bom, o K seria 2, porque preencheu. Aí seria 2 menos 8. Aí sobraria 6 para botar nas próximas camadas aqui, até acabar. Para a gente dividir em uma família, que no caso vai ser L, certo? Bom, não dá para preencher as 8, então vai preencher só 6, porque é o que sobrou. E bom, o oxigênio ficaria na família 6, que seria nesse canto aqui, certo? E bom, isso funcionaria com todos, que no caso do enxofre, que seria K igual a 2, o L seria igual a 8. Bom, tem 10. 10 menos 6, 10 menos 16, no caso ficaria 6. E bom, na próxima camada, que é o N, ficou 6, porque não preencheu os 18 aqui, certo? Então, no caso, ficou 6 na camada final, que seria na família 6. Então é por isso que tem família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E assim, elas todas têm um propósito, por quê? Porque elas têm que interagir os átomos entre eles. Por isso que surgem as ligações iônicas, covalentes, dentre outras. Por isso que eu estou demonstrando toda essa expressão aqui para vocês. Porque elas vão ter que dividir, compartilhar elétrons e assim por diante. E isso acontece nessas camadas aqui de Bohr, que é do próprio átomo, que no caso aqui seria o K, o L, o M, o N e o O, e assim por diante. Então, no caso, todas essas camadas têm os seus elétrons, que no caso seria aqui. O lítio, um exemplo. Bom, o K seria 2, sobrou 1. Então o L seria 1. Logo, a família seria a família 1. Ah, se fosse 4, seria a família 2. Se fosse 3, família 3. E assim por diante, tá bom? Então isso aqui seria as famílias periódicas. Lembrando que elas têm famílias que são positivas e negativas. Que a gente vai estar lidando nas próximas situações. Que a gente vai trabalhar com ligações iônicas, tá bom? Mas porventura é basicamente isso as famílias, tá? De uma maneira bem simples e fácil. Lembrando que agora a gente vai lidar com o diagrama de Linus-Pauling, que é muito simples, gente, ó. Linus-Pauling. É muito simples. O que é o diagrama de Linus-Pauling? Bom, esse diagramazinho aqui, ela vai simbolizar os subníveis de cada elemento aqui, que seria o K, o L, o M, o N, o O e o P aqui. No caso aqui, o L
ela é dividida em 2 e o 6, que no caso vai dar 8 também. Então, no caso, a camada toda seria 8, certo? Mas ela foi dividida em vários subníveis, que somando entre eles vai dar 8. Que no caso aqui, a gente vai dividir as camadas em o S, que simboliza 2, o P, que simboliza 6, no máximo, tá? O D, que simboliza 10, e o F, que simboliza 14 no máximo, tá bom? E assim, por que fizeram esse diagrama? Por conta que tem certos elementos que, vamos supor, aqui tem K, e o K aguenta 2, aqui o L foi 6, e botaram um M que tem 1. Opa, pera aí, como assim? Não deveria encher 8? É por isso que criaram todo esse diagrama, para a gente entender como é que funciona. No caso aqui, eu vou mostrar o caso do ferro, tá bom? No caso, a gente pegou, fez o diagrama, certo? E cortou pela diagonal, que cortou só um, cortou só o 2. Aí, opa, pera aí. Cortou bem na diagonal, cortou o 2 e o 3 aqui. Cortou o 3 e o 4 aqui. Cortou esse aqui, esse aqui e assim por diante, tá bom? Esse é o diagrama que tem que ser feito na sequência. Ou seja, tem que contar essa energia, depois essa, aí subiu de novo, cortou essa e essa. Aí desceu, subiu de novo e assim por diante. E não reto, que seria, esse, não. Então tem que ser tudo numa ordem certinha. No caso aqui eu vou pegar o ferro, tá? Que no caso seria 26, ok? No caso, o K, vamos lá. Vamos pegar só a sequência dos elementos aqui, certo? 1S2, vamos lá. 2S2. No caso, desceu, subiu de novo. Então seria 2P6. Só nisso já deu 10, tá? Então, 3S2, 12. 3P6. No caso, deu 18, tá? Que seria 4 e 10. 18. 4S2. 20. E 3D6. E bom, para a gente definir a camada de valência, que seria a última camada do elemento, é só pegar a ordem. Que no caso aqui, qual foi o maior carinha da frente? Bom, aqui tem 1, 2, 3 e 4. E bom, dá para ver que o 4 é o maior de todos eles. Então essa aqui vai ser a camada de valência, que no caso vai parar no N aqui, seguindo a lógica, certo? Mas vamos dividir cada um para vocês entenderem. Bom, o K, somando todos eles, bom, só o topo aqui vai dar 2. Simples assim. O 2, que é o L, bom, vamos lá. 2 mais 6, 8. Simples assim. Deu 8 aqui, certo? Vamos lá. Agora vamos para o M, que seria o 3. 2 mais 6, 8. Mais 6, que no caso seria 8 mais 6, vai dar 14. E bom, o 4, que seria o N, vai dar 2. Então ele aqui seria na família 2A, porque ele terminou com 2. Mas peraí, por que não encheu todo mundo aqui? É por isso que vem a ordem. Porque no caso, a lógica seria que terminasse em 16, porque somaria 2 com 14. Mas não foi o caso, porque somou aqui, subiu, certo? Deu essa voltinha aqui, subiu. Somou aqui, subiu de novo, pegou essa voltinha. Aí desceu todo mundo, subiu, desceu todo mundo, subiu. E assim, o carinha da frente simboliza qual camada que é. No caso, o K é a camada 1, o L, camada 2, o M, camada 3 e assim por diante. E no caso aqui, a gente vai enchendo cada um de todos os modos. No caso, vamos supor que terminasse com, fosse 25, tá? Vamos supor. No caso aqui ia terminar com 1, porque não ia conseguir encher os dois. Aí seria a família 1A, tá? Que seria a família 1. Simples assim. Então fechou, entendeu? Então esse é o ponto muito importante. Nem todos vão acabar enchendo o mesmo modo e tudo mais. Lembrando que isso acaba sendo um pouco complicado de entender no começo. É por isso que tem que ter prática, muitos exercícios. E vai trabalhar muitas ligações irônicas e convalentes que eu vou ensinar nos próximos vídeos também, tá bom? Mas esse é o ponto principal do Linus Pauling. Lembrando que subiu, desceu, subiu. E assim por diante. É estilo uma montanha russa, não desce, sobe. Então pensa nesse modo também, tá bom? E assim, gente, ó.
só para ressaltar o ponto final. Elas não precisam encher todas as camadas necessariamente. No caso aqui, tem um elemento na tabela química, que seria o hidrogênio, que só tem um. Então, no caso, o K, que seria 1s1. Não seria 2. Não é obrigado a encher todos. É o máximo que conseguir de cada um, tá bom? E no caso, esse aqui, se fosse 25, ia ser N, que seria no final 1 e não 2. Tem casos que pode ser menos, mais, assim por diante, tá bom? Não, mais não, porque não pode ultrapassar o último ponto. Mas pode ser menos do que o máximo de tudo, tá bom? E assim, gente, esse foi basicamente o vídeo de hoje, tá? De uma maneira muito simples e simplificada, explicando como é que funciona a distribuição eletrônica. Lembrando que a gente vai trabalhar com ligação iônica, ligação covalente e entre outras nos próximos vídeos, tá bom? E bom, pessoas, muito obrigado por terem assistido o meu vídeo. Eu estou muito grato mesmo por essa oportunidade de dar aula para vocês, estar lecionando aqui, porque é uma coisa que eu amo muito de fazer, de verdade, tá bom? E bom, pessoas, muito obrigado por tudo. E assim, sem tantas enrolações, né? Bom, dormam bem, tenham uma ótima semana e até a próxima.